Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta aqui com mais um vídeo no nosso canal para vocês, nessa série de Parashiot, de porções de estudo semanal da Torá. E hoje, na continuação das Parashiot do Sefer Bereshit, do livro de Gênesis, hoje nós vamos falar sobre a Parashá Vaishlach. Vaishlach, do verbo lishloach, enviar, mandar. Essa paraxá é uma paraxá muito especial, fala da continuidade da vida do nosso pai Jacó, grandes segredos, grandes manifestações de Deus. Eu convido você para estar conosco aqui nesse shiur e pedir a você que não se esqueça do like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo para que todos aqueles que têm o desejo de aprender as escrituras possam compartilhar dessa porção semanal, dessa Parashá Vaishlach. Então já quero compartilhar com vocês esse material nosso. Nós vamos entrar aqui no texto, como sempre, muito importante, até porque estamos estudando a Torá, a palavra do Eterno nosso Deus. E como fazemos aqui, o próprio capítulo, aqui 32, o verso 4, nós vamos ver já a palavra inicial, é essa palavra Vaishlach. E ela traz justamente essa conotação, enviou, e Jacó enviou o quê? Olha lá, Vaishlach Yaakov Malachim, enviou Jacó, aqui na tradução que nós temos, está mensageiros, está correto, porém a própria palavra malach, no singular, malachim, no plural, ela também é a palavra para ser utilizada para anjo, um anjo mensageiro. Essa é a ideia. Então, tanto a palavra malach, ela pode ser anjo, quanto ela pode ser mensageiro. Uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, pode ser um malach, ele pode ser um mensageiro, nessa conotação. Tal como também os seres espirituais podem servir como malachim, como mensageiros para o ser humano, para falar com o ser humano, entregar uma mensagem de Deus para os seres humanos. Agora aqui é muito interessante, porque no contexto da Torá, continuando para que a gente possa entender todo o contexto, vai dizer assim: Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv artsa seir sidei Edom. Então Jacó enviou mensageiros à sua frente para o seu irmão Esaú, na terra de Seir, a região de Edom. Então qual é o objetivo? Ele está enviando mensageiros para que o seu irmão venha ser aplacada a sua ira. Porque olha o que a gente vai ver logo nos versos seguintes. Muito importante. Vai tzavotam lemor. E instruiu-os da seguinte maneira. Kotomum ladoni leesav. Koamar avdecha Yaakov im lavam garti veachar adatá. Então, instruí-os da seguinte maneira: assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz teu servo Jacó, fiquei com Labão e permaneci até agora. Vaihi lishor vechamor tson ve'eved ve'shifcha ve'eshlacha le'agid la'adoni limtzochem beinecha. Adquiri gado, jumentos, ovelhas, escravos, escravas, e envio esta mensagem ao meu Senhor na esperança de obter o seu favor. Ou seja, a palavra em hebraico aqui, para achar graça aos teus olhos. E aí, continua o verso 7. Vai Yashovu hamalachim el Yaakov lemor, bau el achicha el Esav, vegam holer likratcha ve'arbam meot ishimo. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: viemos a teu irmão Esaú, e ele mesmo está vindo ao teu encontro, e a sua comitiva tem 400 homens. Olha, essa notícia já deixou Jacó desesperado. Por quê? Jacó está vindo da casa de Labão com
esposas, filhos, ele tem servos também, mas ninguém ali é homem de guerra, ninguém ali, ele não tem um exército. Ele tem servos, ele tem gado, muito gado, e ele tem família. Então, a preocupação dele agora é: o seu irmão está vindo ao seu encontro com 400 homens. Então, a probabilidade é que, se não tem mulher, não tem criança, não tem gado, esses homens estão preparados para uma guerra. Então, Jacó vai temer, ele vai ter medo. Por quê? Porque ele tem uma dívida com o seu irmão. Ele saiu da casa dos seus pais, deixou o seu irmão para trás, não se despediu do seu irmão, não se despediu de mais ninguém, teve que sair fugido praticamente, porque havia essa ameaça no ar. Embora Esaú disse que só iria se vingar depois que o pai morresse, né? Mas mesmo assim tudo poderia acontecer. Então Jacó foge, ele não se despede do irmão. Mas se a gente vai olhar por uma ótica muito interessante aqui, Jacó ele foge, ele vai para a casa do seu tio Labão, ele vai. A história toda que a gente já viu até aqui. Enquanto isso, quem é que está com os pais? Quem é que, de uma certa forma, está ali, né, acompanhando? Não vamos dizer que Esaú era um filho presente, mas ele estava por ali, né, sempre acompanhando seus pais de alguma forma. Então, é Esaú que vai ficar por perto, né? Então, Esaú vai presenciar a morte da mãe. Jacó já não presencia a morte de Rebeca, né? Quando Jacó chega, ele ainda pega um pouco de Isaac, porém Isaac logo assim vai morrer, né? E eles vão sepultar juntos o pai Isaac, né? Mas isso já é um pouco mais na frente da paraxá, mas nesse momento, o que Jacó tem com ele é o sentimento de dívida, de uma dívida que ainda não foi resolvida. Então, é justamente o sentimento que vai apavorar ele, porque agora ele tem pessoas com ele que são inocentes, pessoas que não têm nada a ver com aquilo que ele fez lá atrás, com aquilo que aconteceu lá atrás. E o irmão dele ficou, sim, apavorado, triste, com raiva, a ponto de ameaçar a ele de morte. Então, agora Yaakov tem um problema, um problemão para resolver. Só que esse problema, ele entende que só vai ser resolvido no mundo espiritual. Então, para isso, ele vai ter que se envolver no mundo espiritual. Então, vamos continuar aqui, você vai entender, né, como vai se desenrolar através do texto. Então, já aqui o verso 8 vai dizer para a gente assim: Vairá Yaakov meod. E Jacó ficou muito temeroso, muito assustado. Vayetzer lo, vayachatz et ha'am asher ito, ve'et hatzon, ve'et habakar, ve'hagmalim, lishnei machanot. Veja isso, uma coisa importante é você colocar a sua atenção. Jacó ficou muito assustado e, em sua ansiedade, dividiu o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os gados, os camelos, em 2 acampamentos. Por quê? Vamos aqui ao verso 9. Vai Omer, pensando, ele disse: Im yavo esav el hamachaneh ha'achat, vehikahu vehayah hamachaneh hanishar lifleita. Então, se Esaú vier a um dos acampamentos e o atacar, o outro acampamento ainda poderá escapar. Então, o que isso te faz recordar? Vamos recordar da paraxá, como terminou a paraxá passada. Né? Como terminou a paraxá passada? A paraxá passada termina com Jacó, depois de ter aquele encontro com o sogro, com Labão, que veio perseguindo ele para matar ele, Deus o livrou. Eles vão se encontrar, fazer um pacto ali em Gilad, e depois Jacó continua o seu caminho. E o que a paraxá termina falando? Que ele vê, logo na entrada de Canaã, ele vê o acampamento duplo dos anjos, que é chamado de Mahanaim, né, o acampamento duplo, né, que é traduzido, aportuguesado como Manaim, né? E isso sugere para ele o seguinte: bom, que se os anjos de Hashem estão aqui nessa terra, e eu estou vendo os 2 acampamentos divinos aqui, eu vou dividir o meu acampamento em 2, claro, porque se ele atacar um, o outro ainda pode fugir, mas tem uma certa conotação com os acampamentos dos anjos que estavam lá. Ou seja, um acampamento para proteger uma parte da família e outro acampamento para proteger a outra parte da família. Mas não só isso, ele tem essa ideia de separar, mas o que ele vai fazer agora?
ele vai buscar a face de Adonai. Aqui no verso 10, ele vai dizer, Vaiomer Yaakov, e disse então Jacó, Elohei avi Avraham, velohei avi Yitzhak, Adonai, Haomer Elai, Shuv leartzecha, ulemoladetecha, veitei vaimar. Ó Deus da casa de meu pai Abraão e Deus da casa de meu pai Isaque, ó Adonai, que me disseste, volta para a tua terra natal e eu te farei muito bem. Katonte mikol chassadim umikol haemet asher asita et avadecha, ki bemalkli avarti et hayarden hazeh ve'ata haiti lishnei machanot. Sou indigno, ou seja, eu me tornei pequeno diante de toda a bondade que tens demonstrado tão firmemente ao teu servo. Apenas com meu cajado atravessei o Jordão e agora me tornei 2 acampamentos. Aqui os rabanim vão comentar que o acampamento dividido de Jacó já seria uma certa expressão profética para o futuro, de que no futuro o reino, a nação de Israel seriam divididos em 2 reinos, Reino Norte e Reino Sul. E de uma certa forma, né, aqui Jacó está com medo, ele tem medo do ataque do possível inimigo que seja o seu irmão, e ele divide o acampamento, da mesma forma como vai acontecer no futuro, por conta dos erros, os acampamentos serão divididos, o reino de Israel será dividido em 2. Reino Norte, Israel, capital Samaria, e o Reino Sul, Judá, capital Jerusalém. Então é interessante pensar que profeticamente isso de uma certa forma já estava sendo demonstrado aqui, né? Mas continuando dentro desse momento de oração, nosso pai Jacó com Deus, ele vai dizer assim, Hatzilenina, Miad achi, miad esav, ki yare anochi oto, pen yavo vehikani em albanim. Livra-me, eu te imploro, das mãos do meu irmão, das mãos de Esaú. Se não o temo, ele poderá vir e matar a mim e as mães com os filhos. Né? Aqui na tradução não está, mas em alabanim, né? A mãe com os filhos. Veata amarta, heitev heitiv imach, vesamti et zaracha kechol hayam, asher lo isafer merov. Contudo, tu disseste, eu te farei abundantemente, e a tua descendência será como a areia do mar, tão numerosa que não se pode contar. Jacó aqui orando, lembrando a Deus das promessas que ele fez. Então, quando ele termina, né, vai estar escrito no verso 14, Vayalem shambalai lahahu, vaikach minabá veiadô mincha lesav achiv. Então, é aí que ele vai, né, naquela noite, ele passa ali, então ele escolhe dentre os presentes que ele quer enviar, né, a mão para o seu irmão Esaú. Izim mataim, utiashim esrim, rechalim mataim, veelim esrim. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. Gimalim, meinikot uvneihem shloshim parot, arbaim ofarim asará, atonot esrim veiarem asará. 30 camelas leiteiras com seus potros, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Gente, é muita coisa. E se Jacó está dando só isso aqui de presente, é porque ele é muito rico, ele tem muito bem, né? Ele tem muitos bens. Verso 17 diz, Vaiten beyad avadav, eder levador, vaiomer, el avadav ivru lefanai verevach tassimo ben eder o veneder. Ele confiou esses rebanhos a seus servos, conduzindo-os um a um, e disse-lhe, sigam em frente e mantenham a distância entre os rebanhos. Vaitzav et arishon lemor, ki ifgashcha esav achi, ushealcha lemor, lemi ata, ve'ana telech, ulemi ele lefanecha. Ele instruiu que estava à frente da seguinte maneira, quando o meu irmão Esaú encontrar você e perguntar quem é o seu senhor, para onde você vai e de quem são estes animais à sua frente, vê a Marta, Leavdecha, Leakov, Mincha hi, Shlucha la Adoni Leesav.
Verhinei gam hu acharenu. Você responderá, são do seu servo Jacó, são um presente enviado ao meu senhor Esaú, e o próprio Jacó está logo atrás de nós. Verso 20, ele deu instruções semelhantes ao segundo, ao terceiro e a todos os outros que seguiam as manadas, a saber, assim direis a Esaú quando chegarem até ele. Ve'amartem gam hinei avdecha Yaakov acharenu, ki amar ahapra fanav bemincha haholechet lefanai ve'acharechem erel panav ulaisafanai. E acrescentarás, e teu servo Jacó está logo atrás de nós, pois ele raciocinou, se eu agradar com meus presentes antecipadamente, depois me apresentar diante dele, talvez me mostre favor. Vetavor amincha al panav, vehulan balayla au bamachane. E assim o presente prosseguiu, enquanto ele permaneceu no acampamento naquela noite. Então, antes da gente entrar no próximo verso, que coisa interessante é que agora nosso pai Jacó está enviando os mensageiros. E aqui tem um conceito espiritual muito importante, a maneira como nós vemos Deus falar conosco, que os presentes que Jacó está enviando, ele está enviando confiado no favor divino. Então, ele já fez a parte dele, que é o quê? Orar antes. Ele falou com Deus. Ele não está movendo o mundo físico primeiro, ele está movendo o mundo espiritual primeiro. E depois ele manda os presentes, contando com o favor divino que Deus vai intervir para quebrantar o coração do seu irmão. E aqueles presentes têm uma mensagem de Jacó para o seu irmão, uma mensagem de humildade, de humilhação, de alguém que tem uma grandeza de forma tão forte que ele consegue se humilhar para pedir perdão. Porque essa é a realidade. A pessoa que ela não aceita pedir perdão, se humilhar, ela não é grande. Ela é muito pequena. Ela não alcançou ainda a grandeza da humildade. Olha como parece contraditório, mas essa é a verdade. A grandeza da humildade. E quanto mais você se torna humilde, mais você se humilha, mas de coração, de verdade. Se você entender isso, você será exaltado, você será engrandecido. E Jacó entendeu isso. Ele não pode vencer essa guerra no mundo físico, ele tem que vencê-la no mundo espiritual. E os rabinos também interpretam que os malachim que Jacó está enviando, ele não está enviando só mensageiros físicos, mas também estão indo mensageiros espirituais. E aqui está uma possibilidade real de que nós podemos mover o mundo espiritual e também fazer com que malachim, anjos, possam ser enviados a nosso favor. Enviados por Deus, claro, ao nosso favor. Dentro de um conceito mais espiritual, a gente também tem a ideia, dentro do judaísmo, de que quando você fala coisas, você cria anjos ou você cria demônios, shedim. Essa é uma ideia não, claro, literalista, embora alguns a levam pelo lado literal, mas conceitual. Claro que quando você fala coisas boas, você vai criar coisas boas no mundo. Isso é uma comparação até mesmo aos anjos divinos. E se você fala coisas ruins, você vai criar coisas ruins no mundo espiritual e no mundo físico. Seriam como demônios. Então é só para a gente entender que tudo isso que na Paraxá expressa para a gente é uma realidade do nosso dia a dia. Então, Deus está falando conosco. Deus está falando comigo, está falando com você. As dívidas do passado podem voltar para nos assombrar. Digo dívidas espirituais, né? Muitas das vezes até físicas. A gente precisa buscar pagar as dívidas. Mas se são situações em que não houve tempo para isso, e às vezes dívidas espirituais do passado que possam vir para nos assombrar, como um mensageiro de Satanás querendo esbofetear Paulo, querendo esbofetear a nós pelos nossos erros, em Deus nós temos a segurança de que Ele pode nos ajudar a enfrentar esses desafios e vencer esses desafios. Né? Vamos aqui continuar e a gente já vai para os slides que nós separamos para vocês, que temos detalhes muito importantes para compartilhar aqui. Então, o verso 23 diz assim para a gente: Vayakam balayla, hu, vaikach et shtei nashav, ואת שתי שפחותיו, ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק.
Naquela mesma noite ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Vaikachem, vaiaverem et anahal, vaiaver et asherlo. Depois de os levar para o outro lado do riacho, enviou todos os seus pertences. Vaivater Yaakov levador, veiavek ish imo adalot shachar. E aqui é o verso de ouro aqui dessa paraxá. Jacó ficou sozinho e uma figura lutou com ele até o amanhecer. Aqui está aparecendo uma figura, né? Mas literalmente aqui a paraxá diz, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Vaiarek lo yacholo, vaiega bechaf yerecho, vatekakaf yerech Yaakov be'av koimo. Ao perceber que não havia prevalecido contra ele, Jacó deslocou-lhe a articulação do quadril. Aqui a tradução ficou ruim, né? Na realidade, foi o malar, o anjo que deslocou a coxa de Jacó, né? Vaereki lo yacholô, e percebendo que não havia prevalecido contra ele, aqui não segue o nome Jacó, tá? Como no português aqui está mal traduzido. Vaigabechafierechô, né? Deslocou-lhe a articulação do quadril. Vetekakafierer, de modo que a articulação ficou deslocada. Yaakov beav koimo, enquanto lutava Jacó com ele. Vaiomer shalcheni ki Allah shachar, vaiomer lo ashalchecha ki im brachteni. Então ele disse, deixe-me ir, pois o amanhecer está chegando, mas ele respondeu, não deixaria ir a menos que me abençoe. Vaiomer elav mashmecha, vaiomer Yaakov, disse, qual é o seu nome? E ele respondeu, Yaakov. Vaiomer lo Yaakov yeamer od shimcha, ki im Israel, que sarita ima Elohim, ve ima anashim patuchal. Então ele disse, seu nome não será mais, preste atenção nisso, aqui o anjo não está mudando o nome dele, o anjo está dando uma informação, olha, o seu nome não será mais no futuro. Ele não está dizendo assim, o seu nome a partir de agora é Israel. Não, ele está dizendo, o seu nome não será mais no futuro, pois Israel será o seu nome, pois você lutou com seres divinos, aqui ele traduziu como Ima Elohim, com Deus, Ve Ima Nashim, e os seres humanos, e prevaleceu. Bom, eu quero trazer aqui o slide, porque o slide a gente vai compartilhar algo muito interessante, tá? Então, acompanhe comigo agora o nosso slide. Nós vamos fazer uma espécie de Hazará nesse momento, lembrando aqui da subida de Jacó para Canaã, como nós mencionamos no princípio, ele vai ele vai enviar, né, esses mensageiros até o seu irmão para tentar aplacar a ira do seu irmão, e ele vai ficar sozinho ali no Val de Jaboque. Isso aqui eu quero que você olhe para o texto em hebraico, que nós vamos compartilhar com você aqui agora. Veja o nome Yaakov. Se você sabe ler em hebraico, vai ficar mais fácil, mas se você não sabe, olhe para as cores das letras e você vai entender o que eu quero passar para você. O nome desse riacho se chama Yavok. E o nome do nosso patriarca é Yaakov. Então, são as mesmas letras, ali falta somente uma letra do nome Yaakov, que é a letra Ain, né? Nós vamos ver que ela sai do nome de Yaakov. Se você tira essa letra do nome de Yaakov e muda a posição das letras, o próprio nome de Jacó vira Yavok, né? Agora, olha que coisa interessante, a letra Ain, ela significa olho, né? Então, aqui a visão espiritual de Jacó, ela será aberta. Mudando a posição das letras, pode ser considerado o rio Yavok, ou seja, uma transformação. Para que você faça com que o nome se transforme, o nome dele, no nome do rio, ou vice-versa, você precisa mudar as letras. E a ausência da letra Ain, que vai favorecer a criação da palavra Yavok, mostra que sem o olho
seja, sem a visão espiritual você não consegue ver. E o interessante também é a palavra Maavar, Maavar e Avok, ou seja, o val de Avok, o val de Jaboque, o riacho, o ribeiro, a travessia, pois a palavra Maavar quer dizer passagem. Olha que coisa interessante. É justamente aqui que Jacó ele atravessa de uma parte da vida dele, de uma posição da vida dele para outra. Aqui a vida de Jacó vai mudar plenamente, principalmente sua vida espiritual. No momento da aflição, no momento da angústia, porque ele ora a Deus angustiado, agora eu passei por aqui, eu estava sozinho, só com o meu cajado, agora eu tenho minha família, e agora o mal pode vir me assombrar, ou seja, destruir tudo que eu construí até aqui, que tem muito valor, que é a família. Só que essa travessia dele é a travessia que muda a história dele. Todos nós passamos por um momento na vida que a nossa vida muda. E até mesmo existe esse tipo de mudança quando a gente alcança determinadas idades. A gente vai passando de um nível de amadurecimento, né, de uma idade para outra. Experiências que passamos vai mudando o nosso caráter, nossa personalidade, nós vamos amadurecendo, nossa visão vai melhorando, nossa maneira de perceber as coisas, de entender as coisas. Só que o processo não é bom, ele não é agradável no momento, ele é doloroso muitas vezes, ele produz sofrimento. Nós não compreendemos tudo, nós não entendemos por que as coisas estão acontecendo assim. Sabemos sim que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes é um reflexo do que a gente fez no passado. E agora eu estou colhendo essas coisas. Mas mesmo assim, Deus estava com Jacó. Isso é muito importante. Mesmo colhendo coisas que ele fez no passado, ou seja, o que ele semeou, Deus estava com ele. E essa é a beleza do nosso caminhar com Deus. É que mesmo que a gente tenha que colher algumas coisas, mesmo que a gente tenha que passar algumas situações na vida, Deus está conosco. Aquela experiência que a gente está tendo é uma experiência, é um ma'avar, é o val de Yavok, onde as coisas vão ser mudadas. Até o nome será mudado, a mazal no mundo espiritual vai ser mudada. E você vai passar de um lado para outro, ou seja, de uma posição você vai passar para outra, ou seja, de um nível espiritual você vai passar para outro. As coisas não serão mais as mesmas. Será realmente tudo mudado. Mas vamos continuar aqui no nosso slide, porque aqui há algo muito importante ainda para a gente ver. Então, a passagem, a experiência, vai produzir uma coisa muito interessante em Jacó. Vocês lembram que a gente comentou nas outras parashiot que todos os nossos patriarcas atravessaram o rio Eufrates. E aqui, mais uma vez, dentro dessa mesma conotação de atravessar ou de passar, do verbo la'avor, torna o nosso pai Jacó um ivri, né? Você vê que as letras em amarelo é para você perceber que é a mesma raiz da palavra passagem, é a raiz da palavra hebreu. Ou seja, hebreu também não é só o descendente de Heber, mas pode ser considerado aquele que atravessa, aquele que passa, né? Assim como o nosso pai Abraão atravessou o rio, ele passou da Babilônia para Canaã, dos ídolos para a presença de Deus, também o nosso pai Jacó atravessa uma situação, ele atravessa e agora se torna também um hebreu, com todo o sentido da palavra de mudança. E assim somos nós também na caminhada. E o que continua o texto a dizer? Que quando ele passa a família toda, fica ali sozinho e de repente aparece um homem e luta com ele toda noite. E esse homem, ele é visto, ele é interpretado como um malar, como um anjo. Né? E de maneira que ele pensa que é uma pessoa, então ele está lutando com ela. Mas vai passando o tempo, vai passando a hora e começa a amanhecer. Quando começa a amanhecer, né, até então estava escuro, está amanhecendo agora, ele começa a ter a percepção da claridade, e ele percebe que esse homem não é um homem comum. Né? Esse homem, ele não perde, ele não vence, ele está com ele ali o tempo todo lutando, e chega um momento que ele vai entender que é algo espiritual.
Por que que a gente tem, por que que a gente está falando isso para você? Porque ele vai dizer, eu quero que você me abençoe. Se fosse um demônio, se fosse Satanás, como algumas pessoas gostam de interpretar, não, ele estava lutando com Malach Hamavet, o anjo da morte. Não, ele estava lutando contra Satanás, contra um Shed. Gente, como que Jacó ia pedir para ele abençoar ele, para um demônio, para um anjo da morte? Outros vão dizer assim, o anjo deu o nome dele para ele, a interpretação de alguns sábios. Mas eu vou mostrar para vocês que tem muita coerência, uma interpretação em particular, em que o anjo com que ele está lutando seria o anjo de Esaú, o anjo do irmão dele. É muito importante entender que cada um de nós temos um anjo que caminha conosco. Nós temos várias referências bíblicas para isso. E há um anjo que caminha conosco. E ele, segundo a tradição judaica, ele tem a nossa aparência, né? Então, interessante aqui, porque quando ele vê esse anjo, ele teme o irmão dele, então a probabilidade é que ele pudesse, de repente, ver alguma semelhança nesse anjo com o irmão dele. Segundo a tradição de alguns comentaristas, era o anjo do irmão dele. Porém, a gente está falando que é um ser angelical, né? Um representante espiritual do reino de Edom. O que vai acontecer aqui é que a gente vai ver depois ele falar com o irmão dele e ele expressa isso. Olha, ver o teu rosto é como ver o rosto do anjo de Deus. Então, tá lá no texto, né? Então, quando ele percebe que ele não pode vencer, esse homem vai tocar, né? Quando o homem, esse anjo, não consegue vencer Jacó, ele vai tocar na coxa de Jacó e vai deslocar, né, o osso do fêmur da coxa aqui. E Jacó cai, ele é ferido. Então o anjo vai dizer assim, você tem que me largar porque a alva já está subindo e eu tenho que ir embora. Eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar, eu preciso ser abençoado. E quando ele toca em Jacó, que Jacó cai, aí agora ele pergunta, qual é o seu nome? Então Jacó vai dizer assim, Jacó é o meu nome. Então muita gente pensa que aqui o nome dele está sendo mudado. Não, o nome dele não está sendo mudado aqui. O anjo só está informando a ele, olha, o seu nome não será mais chamado de Jacó, será Israel, porque você lutou com Deus. E agora dá uma olhada no slide, que eu coloquei aqui para você uma informação muito valiosa. Quando você olha para a expressão desse anjo dizendo, o seu nome será Israel, por quê? Porque você lutou com Deus e com os anjos. Esse lutar, né? Lutar aqui, não é o lutar, tem várias maneiras em hebraico de dizermos lutar, mas essa em particular é do verbo lesaret, lesaret, que você está vendo aqui, ó, lesaret. E eu deixei a raiz desse verbo de vermelho para você entender como é a formação do nome Israel. Por que Israel quer dizer príncipe de Deus? Porque essas duas letras, Sim e Resh, formam a palavra Sar, que é príncipe. E vem do verbo lesaret, que quer dizer o quê? Lutar como um príncipe. Então, por que o nome dele passou a ser príncipe de Deus, Israel? Porque ele lutou como um príncipe. Ele não lutou como um guerreiro ou como um destruidor, não, como um vingador, não, ele lutou como um príncipe, com honra. E o interessante aqui é que ele vai dizer assim, portanto lutaste, Sarita, ima Elohim, com Deus, ve ima anashim betuchal. Então, lutou com Deus e lutou com os homens e prevaleceste. Às vezes, a conotação que se tem é que ele lutou contra Deus. Não é a ideia. A ideia é que ele lutou junto de. Ele lutou com Deus, não contra Deus. Ele lutou junto com Deus. A palavra aqui para lutar com não é o neged, que quer dizer contra, ou alá, aleja, contra, e sim im, que quer dizer junto de, com. Então ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceste. É uma ideia muito interessante, porque Jacó não estava em contra de Deus, Jacó estava junto com Deus. E esse é um dos objetivos nossos, é lutarmos com Deus, lutarmos as lutas de Deus, é termos o mesmo sentimento de Deus, o mesmo desejo de Deus, ou seja, a vontade de Deus ser também a nossa vontade. É lutarmos as lutas de Deus. E aí nós vamos prevalecer. Agora, o grande problema é quando o homem quer lutar contra Deus. Já está derrotado.
já está derrotado. Agora, se o nosso desejo, né, ou seja, que envolve a nossa família, bens materiais, a parte da felicidade, a parte financeira, a parte sentimental, tudo isso está de acordo com a vontade de Deus, ou seja, faz parte da luta de Deus a nosso favor, nós vamos prevalecer, né? Então, espero que você tenha percebido aqui dentro do slide que visualmente fica melhor para compreender. Por que que é Israel, príncipe de Deus? Porque ele lutou como um príncipe, né? Então, agora, a partir desse momento, nosso pai Jacó ele vai começar a mancar, né? Ele vai começar a mancar, e o encontro de Jacó com o seu irmão Esav vai ser muito interessante, porque vai expressar uma outra verdade espiritual. Olha, claro que aqui nessa paraxá nós não vamos abordar todos os pontos, porque ficaria muito grande esse vídeo. Mas os mais importantes aqui nós vamos trazer quando ele vai encontrar o irmão dele. Ele está com a família, está com os dois acampamentos divididos, e agora, de uma parte, na distância que ele está do irmão dele, ele vê o irmão dele, ele visualiza o irmão dele visualiza ele, e agora ele vai fazer algo diante da família, diante de todos, principalmente do mundo espiritual, que é o valor da humildade, o valor da humilhação. E eu falei no início aqui, a grandeza da humilhação, a grandeza da humildade. Por quê? Porque nessa humildade, nessa humilhação, Jacó vai vencer os reinos. Preste atenção nisso aqui, comentário muito especial dos sábios de Israel. Quando Jacó ele vê o irmão dele, ele deixa os dois acampamentos dele, ou seja, a família dividida em dois acampamentos para trás dele, e ele vai em direção ao irmão. E até chegar ao irmão, ele vai se ajoelhar 7 vezes. Ele caminha um pouquinho, se ajoelha, depois ele levanta, caminha mais um pouquinho, ajoelha, depois ele caminha mais um pouquinho, 7 vezes. E o que os Rabanim vão falar para a gente? Que quando ele fez isso, nosso pai Jacó se prostrou 7 vezes diante do seu irmão Esav. Cada vez que ele se ajoelhou, ele venceu no mundo espiritual cada um dos 7 povos cananeus. É isso mesmo. A terra de Canaã, que foi prometida aos nossos pais Abraão, Isaac e Jacó, era povoada por 7 povos cananeus. Então você tem os jebuseus, os girgazeus, os reveus, os perizeus, os reteus e os amorreus. E cada vez que Jacó se ajoelhou, ele vencia uma nação. Cada vez que Jacó se ajoelhava, ele vencia uma nação. Quando ele ia se ajoelhar mais uma vez, os rabinos vão dizer assim, olha, que se ele se ajoelhasse mais 3 vezes para completar 10, ele teria vencido Edom, que é o irmão dele, Amon e Moabe, os 2 primos. Ou seja, os outros 2 povos que também são parentes de Abraão. Esses 3 povos, Edom, Amon e Moabe, Deus disse para Israel não tocar nessas nações, porque Deus deu aquela parte da terra para eles. É uma herança para eles. Mas os 7 povos cananeus, Deus disse, entra e toma a terra, estou dando a vocês. E aqui, nosso pai Jacó já havia garantido essa sentença, esse decreto, quando ele se ajoelhou. Veja o valor da humildade, veja o valor da humilhação. Quando nós nos humilhamos, principalmente diante de Deus, nós vencemos até povos, vencemos reinos. E no mundo espiritual, nós vencemos os desafios espirituais. Então, siga o caminho da humildade, entenda o valor e a grandeza da humilhação, porque não é vergonha, não é diminuir-se, é ter o entendimento, o discernimento de que diante de Deus, Ele é que vai lutar as nossas causas. A nós cabe humilhar-nos e esperar que Deus vai pelejar as nossas lutas, como ele fez com Jacó. Ele mudou a Masala, ele mudou o mundo espiritual a favor de Jacó, né? Tudo porque nosso pai Jacó, ele confiou em Hashem. Agora, esse encontro também produz algo que não é tão legal, não é bom. E aqui os rabinos trazem uma coisa interessante para a gente. Esse encontro, ou seja, quando ele esperava que houvesse uma retaliação, na realidade houve um encontro emocionante. O irmão também tinha saudade, né? E essas vezes é o que acontece com a gente. A gente sofre por antecipação,
porque a gente cria um monstro de uma situação que não aconteceu ainda, mas a gente começa, né, isso é até ruim para a saúde, o coração, e na realidade o outro lado não está pensando nada do que a gente está pensando. Né? Às vezes o cenário é totalmente diferente. Ou poderia até estar pensando coisa ruim, mas Deus vai lá e muda. Né? E nos surpreende também, porque o que Jacó estava temeroso de acontecer, que era dele com os homens vir atacar, na realidade o irmão veio, chorou, abraçou e beijou Jacó. Então foi um encontro familiar de saudade, né? Já são dois homens maduros, com filhos. Então, assim, aquilo lá do passado já foi, já a gente já viveu boa parte da nossa vida, da nossa história. Então, assim, por que manter uma coisa. Não, na realidade, Esaú lembrava dos momentos bons, Jacó lembrava dos momentos bons, embora Jacó tinha o receio da dívida. Né? E aqui Deus vai mudar. Só que aqui tem uma coisa muito interessante, que é o beijo de Esaú, o beijo de Esaú. E aqui, esse beijo, os rabinos vão trazer para a gente uma nota muito interessante, que você só vai ver no hebraico. Tá? Você não vai ver isso no texto em português, só no texto em hebraico. A palavra e o beijou, sendo pontilhada cada letra, e assim mesmo está escrito no texto hebraico. Olha, como eu vou colocar para vocês aqui. Cada palavra, cada letra em hebraico aqui, ó, vá ishaquehu, e o beijou, cada letra tem um ponto em cima. E assim mesmo foi escrito no pergaminho da Torá. Segundo a tradição, isso vem desde a época de Moisés. Essas letrinhas tiveram um pontinho em cima delas cada uma. O que isso significa? Né? Se você abre o Sefer Torá, você vai ver os pontinhos lá. Até mesmo no texto impresso mantiveram os pontinhos. O que isso significa? Isso não é vogal, isso não tem sinal vocálico nenhum. Isso é uma sinalização, é um código. E está mostrando o que para a gente? Que esse beijo não foi bom para Jacó. De alguma maneira afetou Jacó espiritualmente. Por quê? Porque o que Jacó tinha que fazer a partir desse encontro? Ir para Betel, que foi o lugar onde ele teve o encontro com Deus quando estava indo para Harã. Agora ele está voltando, ele tem que cumprir os votos dele lá. Mas ele não vai para lá. Daqui desse encontro, ele vai para outra cidade chamada Siquém. E lá vai acontecer uma outra coisa que nós vamos falar aqui, que foi algo terrível. Então, esse beijo não foi um beijo bom, não foi um beijo legal. Foi ruim para Jacó. Quando a gente fala de Jacó e Esaú, o irmão dele, nós estamos falando espiritualmente dos reinos espirituais Israel e Edom. Se a gente vê esse beijo de Edom com Israel, isso não é algo bom. Ou seja, Edom, que representa Roma, que representa, em parte, o cristianismo pagão, o império romano, o império espiritual ruim, beijando Israel, isso não é bom. A influência não é boa. E aqui a gente percebe que não dá para manter essa intimidade. Embora são irmãos, mas agora os caminhos estão separados. Não dá mais para manter a intimidade. Né? Cada um tem que seguir o seu caminho e o seu propósito nesse mundo, sabendo que haverá uma prestação de contas no futuro. Então, para aqueles que ainda querem estar flertando com Roma, ou seja, de abraço com Roma, recebendo beijo de Roma, né? Com o paganismo, com o cristianismo pagão, isso não é bom. Essa influência não é boa. Ou até mesmo que seja do paganismo geral do mundo, isso não é bom. Em algum momento isso vai trazer um problema muito grande, até mesmo uma desgraça espiritual para Israel, ou seja, para você. Se você consegue compreender o que eu estou dizendo, você não pode permitir que essa intimidade aconteça mais. Você não tem mais comunhão com o mundo, você não pode ter comunhão com as trevas, você não pode ter comunhão com o paganismo. Você tem que mudar, o seu caminho é outro agora. Você tem uma chamada de Deus, você tem uma primogenitura espiritual para você seguir agora. Então você recebeu algo de Deus, você não pode ficar mais em comunhão com Roma. Então, o que vai acontecer é que Jacó ele vai seguir o caminho dele, o irmão dele volta para a terra dele depois desse encontro, né? E eles vão chegar a Siquém. Jacó chega a Siquém com a família.
perfeitamente antes de nós irmos para Siquém, né? Jacó, junto com o seu irmão, vão sepultar o pai, né? E aqui é interessante, né? Porque eles se encontram ali, Isaac morre e os dois estão em Shalom e os dois sepultam Isaac, né? No túmulo de Isaac, os dois irmãos vão estar em paz. E aqui agora, sim, literalmente, os caminhos se separam, não há mais possibilidade de se unirem novamente e no futuro isso se torna um pouco pior, né? Eles vão se tornar opositores durante a história. E Jacó chega com seus filhos a uma cidade chamada Siquém, né? E volta a dizer, não era para ter ido para lá, eles eram para ter ido direto para Betel, que foi o lugar aonde Jacó fez o voto a Deus do sonho da escada. E por que que aqui nessa cidade eles não deveriam parar? Porque os moradores dessa cidade, que eram cananeus, eles vão olhar Jacó com um olhar ruim, vão ver que Jacó tem muitos bens, e eles vão querer que Jacó esteja por ali, né, faça parte do povo, e para isso vai acontecer algo muito ruim, porque a única filha de Israel, a única filha de Israel, ou seja, até agora eram 11 filhos varões, e a única princesa da família, a única filha de Israel, resolveu sair para ver a cidade com as amigas, com pessoas. E aqui já tem uma lição muito grande para aquelas do nosso povo, né, nossas filhas que querem conhecer o mundo, que querem ver o mundo, quer estar com o mundo. Há prejuízo, há danos. E é justamente por isso que ela vai ser forçada, ela vai ser violada. E nessa violação que o príncipe de Shechem, né, de Siquém, vai fazer contra Diná, provoca um mal-estar muito grande. Então, Jacó, ele não quer problema com as nações ali, ele quer estar em paz. Porém, os dois irmãos mais velhos de Diná, que é filho de Jacó com Leia, são tudo da mesma mãe e do mesmo pai. Diná, Levi e Simeão. Eles não vão aguentar isso. Eles não vão aguentar essa tranquilidade de Jacó e eles vão planejar uma vingança. Qual é o planejamento? Vamos propor para eles então um casamento. Vamos propor para eles a Brit Milá, a circuncisão. Se eles aceitarem a circuncisão, então o filho de Ramor, ele se casa com a nossa irmã. Mas já por trás desse pensamento, não era um pensamento sincero para que eles se tornassem um povo só, e sim para que eles pudessem matá-los. Então o que vai acontecer? É que eles sabem que um adulto que faz uma circuncisão, principalmente naquele tempo que não tinha ponto, aquilo vai inflamar. E do terceiro ao quinto dia, aquilo é insuportável, de inflamação, de dor. Então, eles, com muita maldade, eles propõem isso. O rei de Siquém, que o nome dele mesmo era Siquém, né? E o povo da cidade aceita fazer a circuncisão, os homens, e eles fazem a circuncisão desses homens. E esperam. Quando chegou do terceiro ao quinto dia, Levi e Simeão diz, o comentário da tradição, que só Levi e Simeão mataram os homens da cidade de Siquém. Calma aí, não foram os outros irmãos também, não? Não, Levi e Simeão. E os outros irmãos vieram e ajudaram a saquear a cidade, roubaram os bens da cidade e trouxeram as mulheres cativas. Fecha sóis. E quando Jacó viu aquilo, Jacó ficou desesperado. As nações ao redor vão. A gente chegou aqui agora e as nações ao redor vão ouvir isso, vão vir nos atacar, vão nos destruir. E ele disse: olha, o que vocês fizeram sem o meu consentimento, sem a minha permissão. Minha alma não entra no conselho de vocês, eu não estou nisso diante de Deus. Por um lado, a gente entende a posição de Levi e Simeão, por outro lado, foi muito exagerado, porque matar uma cidade inteira, né? Então, assim, e se aproveitando de um símbolo de um pacto, que é a circuncisão. Então, sim, né, existe até um comentário muito interessante, que assim como a alma de Levi e de Simeão era uma alma sanguinária, para derramar sangue, Deus corrige isso no mundo espiritual, dando a eles a função de derramar sangue ao favor do reino dos céus. De que forma? Levi passa a ser, de Levi,
vir os sacerdotes que vão sacrificar os animais, ou seja, derramar sangue, mas para o serviço divino. E Simeão passa a guardar as fronteiras de Israel, ou seja, mesmo que seja para derramar sangue, mas para defender o povo de Israel. É interessante como Deus sabe trabalhar com todas as circunstâncias e situações, não? Então, acompanhando aqui, dentro ainda do nosso slide, então, é isso que vai provocar, né, essa desobediência ou essa falta de atenção das nossas jovens, dos nossos jovens, no que diz respeito à filha de Israel, que foi violada, trouxe uma tristeza muito grande para a família, né? E o que acabou provocando, né, dos irmãos reivindicarem essa honra e acabar destruindo uma cidade inteira. Então, o que Deus fez? Deus transformou o pavor, o medo de Jacó em algo favorável. Ou seja, na realidade, o que Jacó ele tinha medo de que fosse acontecer, Deus fez o contrário. As nações ao redor passaram a ter medo de Jacó e seus filhos. Então, o efeito foi o reverso. Ninguém veio para tentar se vingar. As pessoas ficaram com medo deles. Então, aí sim, agora Deus vem e fala com Jacó. Sai daí e vai para Betel, aonde eu falei com você, onde você fez o voto. E o nosso pai Jacó, ele vai subir, né? Depois dali de toda a cidade de Siquém ser destruída, agora ele vai subir para Betel. E o que vai acontecer? Depois de chegar em Betel, ele vai cumprir os votos e Deus vai falar com ele. Depois que eles saem de lá de Siquém, com a cidade destruída, e agora eles chegam a Betel, ele vai ali erigir um altar, vai cumprir os seus votos a Deus, e a partir daqui a vida de Jacó e a vida da sua família muda totalmente em um caminho de mais comunhão com Deus, né? E aqui, queridos, é que o nome dele será mudado. Olha, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, na sua Torá, está escrito aí, Deus vai falar com ele assim, seu nome é Jacó. Seu nome é Jacó. Ué, mas o anjo não tinha dito lá atrás que o nome não será mais? Então, o anjo só estava anunciando, ele não estava mudando lá atrás. Porque aqui em Betel, Deus diz assim, seu nome é Jacó, mas não será mais. Seu nome será Israel a partir de hoje, porque eu estou mudando o seu nome, eu estou te abençoando agora. E a partir daqui, ele tem um nome espiritual agora, Israel, né? Ele tem uma marca, ele manqueja, porque é a marca da luta dele contra o mundo espiritual, e ele se torna essa expressão de um homem que tem uma comunhão com Deus, uma promessa divina. E é a partir dele que os 12 filhos, porque agora vai nascer Benjamim, é a partir de agora que passa a existir, né, o que é a matriz, a base das 12 tribos de Israel. Então, queridos, Israel é o nome do nosso pai Jacó, passa a ser Israel, que quer dizer o príncipe de Deus. Bom, como eu falei, a Paraxá é muito rica, tem muita informação, mas quisemos trazer para vocês aqui esses pontos muito importantes dentro do hebraico, dentro da língua, da tradição, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito ao conhecimento de vocês. Bom, nós vamos terminando por aqui. Que o Eterno vos abençoe de uma maneira muito especial. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom para todos, Shabbat Shalom. Que o Eterno vos abençoe. Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom, queridos amigos. Estamos passando por aqui para dizer para vocês que nós vamos estar fazendo uma caravana para Israel. E a terra de Israel está esperando por você, por mim, para nós estarmos lá num evento muito especial nessa nossa caravana que vamos estar realizando, para estarmos em uma yeshivá em Israel. Ou seja, o que é yeshivá? Estar sentado para aprender na terra de Israel. Essa é a oportunidade que você tem, a oportunidade que você estava esperando, que você estava buscando de Deus. Uma oportunidade de podermos estar no cenário do Tanar, da Torá, da Bíblia, aprendendo justamente no lugar onde os fatos aconteceram,
Vamos passar por Cafarnaum, na Galileia, estar na sinagoga onde Yeshua, há tempos atrás, e seus discípulos passaram e oraram. Vamos estar lá, vamos orar, vamos estudar lá por um período de tempo. Nós vamos compartilhar coisas extraordinárias lá. Vamos ao Rio Jordão, teremos uma Tevilat Mai, um batismo nas águas do Jordão. Vamos conhecer muitos lugares especiais. Então você não pode perder essa oportunidade de estarmos na terra de Israel, Eretz Kadashá, a Terra Santa, onde você vai ter a oportunidade de não só crescer no conhecimento, mas também ter uma elevação espiritual muito grande nessa oportunidade. Aqui você tem as informações necessárias para entrar em contato e garantir o seu espaço. Vamos com o Rabino Yosef Barur nessa caravana, aonde vamos compartilhar muitas coisas especiais. Estou contando com você e será muito bom ter você na nossa caravana Zait, aonde vamos poder compartilhar muitas coisas boas. Não perca tempo, venha estar conosco para esse ano que vem, 2026, na nossa caravana para Israel.